Olá pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Então, na última aula nós finalizamos a última substância orgânica que nós vínhamos estudando. Então, nós estudamos todas as substâncias inorgânicas e orgânicas. E por que é importante estudar essa parte da bioquímica? Porque agora a gente vai dar introdução ao assunto chamado biologia celular. Nós vamos estudar a célula, que é a unidade funcional morfológica dos seres vivos. Então, para a gente entender como que a célula funciona, nós temos que entender também todas as estruturas, todas as substâncias químicas que compõem a célula. Então, o início na unidade 4, que encontra-se na página 40 do livro de vocês. Então, vamos lá. Então, o Robert Hooke foi um dos maiores gênios, das ciências experimentais no século XVII. Como vocês sabem, eles eram um pouco físicos, biólogos, médicos, eram um pouco de tudo. Robert Hooke, ele melhorou esse microscópio, tinham já criado um microscópio rudimentar a partir de lentes, que possibilitava visualizar estruturas menores. E o Robert Hooke, com seus conhecimentos da física, deu uma melhorada no microscópio, criando uma estrutura mais ou menos parecida com essa daqui. E ele começou a realizar suas observações, até que ele pegou um pedaço de cortiça, sabe? Aquele material que faz a rolha, que é o suber da árvore. Então, a cortiça nada mais é do que um tecido vegetal morto. E ele pegou essa estrutura e fez pequenos cortes, E ele conseguiu colocar no microscópio dele e observar. Então, o que ele observou, ele viu que eram pequenos espaços vazios, envolvidos por uma membrana, e ele acabou dando o nome de celas, que celas eram espaços fechados, pequenos, que posteriormente, por ser células pequenas, foi chamado de células. E essas células, na verdade, não eram células, que ele estava vendo, porque se é um tecido vegetal morto, a célula que estava lá já não está mais. Então, não é mais uma célula, mas foi a primeira estrutura observada e dada o nome de célula. E aí demorou bastante para realmente o microscópio óptico começar a melhorar e tornou-se popular somente no século no século XIX. Então, lá no século XIX, e aí outros dois pesquisadores, o Matthias Scheindlin e o Theodor Schwann, um era botânico e o outro era zoólogo, e eles começaram a observar tanto estruturas animais quanto estruturas de plantas, e observaram que todas essas estruturas possuíam células. Então, eles viram que as células eram unidades fundamentais dos tecidos vivos. Com isso, criou-se, publicou em 1839 a teoria celular, porque eles observaram que todos os seres vivos tinham células, então a teoria celular baseava-se nessa premissa de que todos os seres vivos são constituídos por células. Hoje em dia recebeu alguns acréscimos e o que a gente vai observar? Que todos os organismos vivos são compostos por uma ou mais células. As reações químicas desse organismo vivo, incluindo as biossínteses, a produção de substâncias e processos de liberação de energia ocorrem primeiramente nas células. Então, por exemplo, a respiração celular ocorre na célula, Toda essa respiração mecânica que nós realizamos é para que a célula realize realmente a respiração celular. As células originam-se sempre de outras células, nunca vai surgir uma célula do nada, sempre a partir de uma outra célula pré-existente. E as células contêm as informações hereditárias do organismo, das quais ele faz parte. Então, a célula vai ter sempre a informação que é passada, de célula-mãe para célula-filha durante a divisão. E essas células vão ter a informação hereditária do organismo que ela constitui. Então, a teoria celular e, mais recentemente, também chamada de teoria organismal, são exclusivas e são mútuas, elas se completam também. Então, a estrutura das células, Então, a gente já viu que as células vêm do latim, que dizia cella, que é uma pequena cavidade,
ela é a menor porção de matéria viva de um corpo. Então, se a gente pegar um corpo e reorganizar ele, começar a diminuir, a gente tem uns sistemas. Esses sistemas são constituídos por órgãos, que são constituídos por tecidos, que são constituídos por células. E então, as células que vão realizar as principais funções apresentadas por um organismo mais complexo. Então, todas as funções que nós, como organismo, realizamos, nada mais é do que funções que acontecem, né, lá na célula. Então, a gente pode falar aqui de número de células. Por exemplo, um organismo que é constituído por apenas uma célula são organismos unicelulares. Por exemplo, bactérias, protozoários e etc. Organismos que são pluricelulares são organismos que são formados a partir de duas células, duas ou mais células. Por exemplo, nós, seres humanos, as aves, os peixes, as plantas como as samambaias. Então, todos são constituídos por células. Por exemplo, a bactéria todo o corpo dela, todo o organismo é apenas uma célula, então são unicelulares, assim como os protozoários, que é de um outro grupo, mas também todo o seu organismo é constituído por apenas uma célula. E todos esses organismos são os organismos pluricelulares. Os animais, as plantas, todos são constituídos de mais de uma célula. E a gente também vai ver que a gente pode classificar os tipos de células em relação à membrana nuclear, a presença ou ausência de membrana nuclear. Essa membrana, anteriormente chamada de carioteca, hoje em dia nós chamamos de membrana nuclear ou envoltório nuclear. É uma membrana que envolve o material genético do núcleo e nós podemos dizer que existem células procarióticas e células eucarióticas. O que seriam as células procarióticas? As células que não possuem essa membrana. Então, as bactérias, elas têm um material genético disperso no seu citoplasma. Não tem nenhuma membrana envolvendo. Essa membraninha aqui é a membrana que delimita a própria célula da bactéria. Então, se a gente olhar um esquema, eu tenho material genético e eu não tenho nenhuma membrana que vai envolver esse material genético. A próxima membrana aqui, após o citoplasma, é a própria membrana que envolve a bactéria toda. E nós temos as células eucarióticas, que são as células que possuem esse envoltório nuclear que envolve, que delimita, que protege o material genético, formando o que a gente chama de núcleo. Então aqui vocês podem observar que é chamado de nucleoide, enquanto aqui realmente é chamado de núcleo. E aqui são imagens de microscopia eletrônica, ok? E aqui a gente pode observar que tem outras organelas que nós vamos estudar um pouco mais à frente. E aqui é um esquema, para mostrar o núcleo, que é o material genético envolvido por essa membrana, e essa membrana vai chamar envoltório nuclear ou membrana nuclear. Então aqui a gente pode observar uma outra imagem, de microscópio eletrônico, uma membraninha que envolve o material genético, e aqui em volta eu vou ter várias organelas. Então aqui é um corte de uma célula maior. E em geral o compartimento vai ser o maior compartimento da célula, seria esse núcleo, e aí vai ter as membranas que envolvem ele, e nós vamos estudar com mais detalhes esse núcleo mais pra frente. Então, hoje a gente fez essa introdução da parte histórica e da classificação celular em organismos uni- ou pluricelulares e em células procarióticas ou eucarióticas. Aqui são as atividades que eu proponho para vocês do livro. Então, a página 43, os exercícios de 1 a 7, que são todos dessa página. E na página 44, exercícios 8 a 11, que são todos os exercícios dessa página. Eu proponho que vocês façam para a semana que vem e depois eu coloco o gabarito para vocês conferirem. Se vocês tiverem dúvida, vocês podem me perguntar, fiquem à vontade. Bons estudos e até a próxima aula.